gente, tudo bom com vocês? Para quem é a primeira vez que está vindo aqui no canal, eu sou a Dani, vocês estão no canal 2 para alegrar. Peço desculpas que talvez eu tenha que parar o vídeo, porque o Fê no momento está assistindo o meu amigãozão. Felipe adora desenho, gente, mas de vez em quando ele cansa do desenho, então eu tenho que trocar o desenho para ele. Tá me incomodando essa porta aberta aqui, mas tudo bem. E então vocês vão escutar um barulhinho de fundo, às vezes ele chorar e eu vou ter que dar uma cortada. Bom, vocês viram aí um tema bem polêmico, né? Quanto calcular por personalizado, ou no caso, quanto calcular para personalizados da festa. E, gente, é só uma dica rápida, assim, que eu vim dar, até para responder a Dani, que tá lá no nosso grupo. E a Dani, ela fez uma pergunta que me fez pensar muito nessas últimas 3 horas e que fez eu resolver vir aqui, que eu acho que não é a dúvida só dela, é a dúvida de todo mundo, tá? Ela perguntou o seguinte, ela falou, gente, eu vou na 25 de março e eu quero uma noção de quanto que eu vou gastar para comprar tudo lá. Tudo o que ela disse, ela até exemplificou, personalizáveis com recheio e lembrancinhas das crianças. Quanto que eu devo levar? E, gente, é bem complicado você ir num lugar para comprar tudo. Eu nunca tive essa experiência. Eu vou comprando, né? Já aprendi que muitas vezes eu compro muito mais do que o necessário, mas eu tenho de estoque e pra mim nunca falta. Que nem caixinha acrílica dessa eu tenho 2 pacotes, eu tenho várias coisas. Mas, surge uma festa assim, de uma hora eu sempre tenho de onde tirar uma cartinha da manga. Mas se você for cabeça, se você for centrada, que é uma coisa que eu não sou, vale sim a pena você juntar uma grana e ir até um lugar que tem um valor mais acessível e comprar. Mas é muito complicado também você saber. Ela ainda falou, eu tenho um tanto de dinheiro, mas eu não sei se esse tanto vai dar. E aí, como que a gente deve calcular? Como que a gente pode fazer para calcular e tal? Eu vou exemplificar para vocês 2 maneiras de vocês tentarem calcular esse valor e tentar responder a Dani também. Vou até já linkar ela aqui, esse vídeo era pra ir só daqui a alguns dias, mas já vai amanhã, pra responder a Dani. E aí eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho do que eu pensei nesse tempinho, enquanto eu tava pensando em não fazer vídeo pra vocês, fazendo umas coisas aqui em casa. A primeira forma de calcular, gente, é você calcular o personalizado, né, o item, mais quanto que você gastaria por ele. Então, por exemplo, eu tenho uma caixinha acrílica, eu vou gastar o X nela, eu vou gastar um X para decorar ela, isso pensando se eu for decorar ela de maneira simples, tá? Por exemplo, só com um aplique e uma fitinha, um aplique e um strass, tá? E uma quantidade de X para doces para pôr dentro dela. A gente sabe que quando ele é transparente, gente, ó, o acrílico ele é transparente, a gente gasta um pouquinho mais, porque requer uma coisa mais bonitinha que vai ficar à mostra. Hoje em dia eu já tenho uma visão diferente da caixa acrílica, tá? Não é porque ela é transparente que eu preciso deixar ela transparente, eu posso fazer uma etiqueta em volta dela e vocês vão ver isso daí nos próximos vídeos que eu vou estar utilizando naquele projeto. Então eu posso sim dar uma escurecida não, uma escondida no que tem dentro através do aplique que eu vou colocar, do que eu vou colocar em volta. Mas a gente sabe que normalmente a gente usa balinha de coração, confeito de açúcar, confete de chocolate, jujuba, aquelas balas, esqueci, deliquetes, e elas são um pouquinho mais caras, tá? Eu vou falar uma coisa mais ou menos que eu tenho noção. Uma caixinha 5x5, se eu pegar um pacotinho de bala daquela de coração, eu consigo encher umas 10 com um pacotinho, tá? Me desmintam se eu estiver errada aí, mas é mais ou menos a noção que eu tenho. Aqui, depende muito do local onde você vai comprar. Então, eu pago, a média aqui de preço é R$6, R$5,99, R$5,89. Se eu dividir por 10, vai dar 59, 60 centavos cada um, tá? A gente sabe que, por exemplo, para encher latinha vai menos, daria para encher umas 20. Então, se você for fazer a conta da latinha, não vai valer essa conta que eu estou fazendo agora para você, tá?
Mas vamos para pressuposto que essa caixinha me custou 60 centavos. Não sei como que fica aí. Aqui a gente paga até mais caro, porque eu já vi vender pacote dela por R$11,10. Então ela sai R$1,10 pra mim. Mas hoje na internet, comprando na internet, vamos dizer que ela saiu 60 centavos pra mim. Tá? Eu multiplico esse valor mais o mesmo valor dela para recheio. Ou seja, eu já disponibilizo do meu orçamento 60 centavos para colocar de doce nela. Então, eu sei que a cada 10 que eu fizer, eu vou ter que disponibilizar R$60. Então, é R$6 com ela, R$60, mais R$6 para doce. Ok? Outra coisa que eu tenho que pensar é no enfeite. Então, se a gente vai comprar um aplique, se você vai fazer o aplique, você tem que pôr lá a impressão, custo de impressão e tal. Se você fizer em casa, o seu custo vai ser bem menor. Mas se você fizer pagar esse aplique, um aplique para caixa acrílica, ele tá variando muito. Se for adesivo é 30 centavos, se for com scrap só para você colar com fita banana, tem de 70, de 1,50, tem a capinha por 1,50, varia muito. Então, eu nessa conta de hoje vou fazer a conta utilizando mais uma vez o valor da caixinha. Ou seja, eu vou pegar os 60 centavos da minha caixinha e vou multiplicar por 3. Então, vai dar 3 vezes 6, 18. R$1,80 por caixinha, tá bom? Desculpa, gente, tive que parar. Então, eu vou gastar R$1,80 por caixinha. Vamos pôr, então, R$2. Ah, Dani, mas então, como que eu faço para somar? Você tem que saber quantos personalizados você quer, tá? Então, nessa conta, por exemplo, da caixinha, vai sair R$2 cada caixinha para mim. A latinha, por exemplo, poderia sair R$1,50 cada uma. O tubete, eu vou até marcar aqui no papelzinho pra gente conseguir fazer a conta, que eu acho que eu vou precisar de uma conta. R$2, a latinha eu vou pôr R$1,50 cada uma nessa conta. Se a gente fizesse, tipo, multiplicando por 3, vai ser até alto demais, R$1,50. O tubete também, ele é um pouquinho mais caro, ele é 80 centavos, 80 vezes 3 dá 2,40, então ele vai sair 2,40. E aí você multiplica. Ah, eu vou fazer 20 caixinhas acrílicas. Então, 2 vezes 20, 1,50. Ah, latinha é muito barato, então eu vou fazer umas 30. Vezes 30. Tubete, eu vou fazer 20, então eu faço vezes 20 e aí eu venho e faço a minha conta. Bom, daí numa conta dessa, de acrílico, eu vou gastar então por volta de uns R$133. Vamos arredondar para não correr risco? R$150. Ah, não, Dani, mas além desses daí eu quero comprar uma maletinha. Ah, eu quero comprar o cofrinho. Cofrinho, não vai personalizar, o cofrinho seria para lembrancinha, né? Ah, eu quero comprar aquele copo de requeijão, eu quero comprar a lata, eu quero comprar tudo. Então, gente, vocês vão fazendo a conta desse pressuposto, isso se vocês acharem que isso encaixa. Se vocês acharem, por exemplo, que 60 centavos dá para decorar a sua caixinha, ok? Ponto número 2. Caixinhas de papel, elas tendem a gente consegue esconder um pouco mais, só que elas são maiores e com isso vão mais doces. Você falou assim, eu vou pagar tipo R$2,50 na caixinha impressa, R$3,50 na caixinha impressa, mas com R$1 eu recheio. Não recheia, gente. Vamos pensar no recheio para caixa Milk, por exemplo. Eu vou pôr uma goiabinha lá dentro daquela grande. Hoje ainda vi a Thais Alves comprando no vídeo de guloseimas, ela comprou. Vou usar um pirulito, vou usar uns 3 chicletes, vou usar umas 4 balas. Faz a conta, R$1 não dá. Você vai gastar mais ou menos o mesmo valor, tá? O que vocês podem fazer, uma segunda opção de cálculo, é o que eu faço. Eu coloco um teto em até quanto eu posso gastar por personalizado. Por quê? Porque eu defini que eu vou enfeitar utilizando outros materiais. Eu vou utilizar muita fita, eu vou estar utilizando botões, eu vou estar utilizando aqueles aderecinhos que eu comprei. Por exemplo, festa de Minas a gente pode usar aquela florzinha e tal. Eu quero usar muito biscuit, eu quero usar aplique espelhado, apliques de acrílico, não obrigatoriamente espelhado. Eu quero estar enfeitando as minhas caixinhas acrílicas diferente. Né? Hoje o meu objetivo de festa foi o quê? Eu diminuí o número de personalizados,
Quem acompanha o canal sabe que eu já cheguei a mandar 14 personalizados numa sacola, né? Eu, no caso, mando por família. Hoje, qual que é meu intuito para a festa dos meninos? Mandar no máximo 5. Eu estou fazendo a conta de 4, tá, gente? Mais um doce personalizado para o próximo ano, que é em 2018. Então, eu defini um teto. Até quanto eu posso gastar naquele personalizado. O meu teto é qual? R$5. Então, é óbvio que se eu vou fazer, por exemplo, vamos dizer que isso aqui é uma outra caixinha acrílica. Eu vou fazer 2 andares, eu defini R$5 nessa, 5 nessa. Ai, Dani, mas essa aqui não tem biscuit. Vamos dizer assim, gente, imaginem que isso aqui é uma caixinha acrílica, tá? Por favor. Vou imaginar que essa aqui é uma 4x4, essa é uma 5x5. Ai, Dani, mas aqui, ó, não tem biscuit. Então, você gastou, por exemplo, R$3 nessa, só que essa aqui tem biscuit, ficou 6. Acaba que os R$5, assim, tipo, o que eu gastei a mais nessa, compensou nessa. Porque essa aqui eu gastei menos, e essa aqui eu gastei um pouquinho mais, eu compus e fiz. Então, fica quase elas por elas. Outra coisa que às vezes a gente gasta, eu vou fazer com lata de metal. Óbvio que só o valor da lata já é mais alto, até do que R$5. Porém, eu vou utilizar na minha festa também latinha, com aplique simples. Latinha vai dar o quê? Vamos fazer a conta, R$1,50. Então, ainda me sobra R$3,50 para eu colocar num personalizado, num outro personalizado. Então, eu, Daniela, achei mais fácil fazer essa conta. Eu vou pôr um teto de R$5 por personalizado na minha festa. Vão ter caixinhas que eu vou usar menos, vão ter caixinhas que eu vou usar mais, caixinhas de scrap às vezes sai um pouco mais caro. Então, eu até vou, quando eu terminar lá na frente, talvez já na festa de Samuel em abril, eu já consigo falar pra vocês se eu conseguir manter esse orçamento de R$5 por personalizado. Mas o tal personalizado que eu quero seguir é esse. Eu não preciso fazer quantidade. Eu não tô querendo fazer um tubete, por exemplo. Minhas ideias são outras, né? Antigamente eu fazia, tipo, 5, 6 tipos de personalizado com tubete. Esse ano vai ter na Brinquedos, vai ter acho que 3, mas em pouca quantidade. Mas antes eu fazia assim, 12 unidades de cada, um pacote de cada tipo, e eu fazia de modos diferentes. Hoje não, hoje pra mim eu tendo aquele modelinho de tubete pra enfeitar a minha mesa tá ótimo. Se a pessoa vai sair com 3, 4, isso não me importa. Eu tô pensando em personalizados pra compor a mesa, até porque eu vou usar a mesa de decoração e eu não vou poder ter tanta quantidade. Eu vou diminuir meu orçamento por isso? Se eu precisar, eu vou diminuir. Nada me impede de eu fazer personalizados mais simples. Ai, Dani, meu orçamento tá curto, gente, então eu mudei minha ideia, eu não vou usar biscuit. Eu vou lá e uso o aplique de papel. É o que a Clara falou agora. Ai, Dani, você tem a facilidade de você ter uma impressora. Só que, gente, muitas vezes a gente se perde nessa questão da impressora. Porque eu não tenho gasto com impressora. 3, 4 reais numa caixinha. E aí, em vez de eu fazer, tipo, pra mim vai ser tipo 50 centavos cada caixinha eu fazendo. Eu vou lá e faço 30, 40. Tipo, em vez de fazer 15, eu faço 30, eu faço o dobro. Ah, não tem gasto. Então dá pra fazer mais aquela caixinha que eu queria. Eu me perdi muito nessa no aniversário de 1 ano, gente. Quem tá aqui, quem acompanhou, viu. Eu fiz as caixinhas e eu me perdi. Eu achava que eu não tava tendo gastos. Eu nem pensava, gente, antes de definir isso, só aprendi com a Dani Amorim. Eu não pensava no personalizado. Eu falava assim, eu quero portar caixa milk, sushi, tal. Eu quero usar tantas caixas, mas eu não definia quais eram os personalizados que eu ia usar na festa. Hoje não. Eu acho que eu ainda estou colhendo todas as ideias para os personalizados da festa. Vou dar um exemplo da festa do Mickey. Eu quero começar a comprar essas coisas de personalizado. Vocês estão vendo que isso aqui já estou comprando há muito tempo. Mas caixinhas em scrap, eu vou começar a comprar agora mês que vem. Eu até falei com a Ingrid. Ingrid, vê para mim o orçamento tal do brinquedo que eu decidi que eu quero comprar. Eu vou definir. Eu nunca vou fazer uma caixa milk, por exemplo, sem saber como eu vou decorar ela. Quanto mais sem pensar o que vai lá dentro. Então, por isso, eu defini. Ah, Dani, tá bom, então R$5, como que você faz a conta? Do básico. Seja ela uma caixinha acrílica de R$2, pensando naquela ideia número 1, ou a de R$5, que é aquela ideia que eu pensei depois. Eu tenho que definir a quantidade de personalizado que eu quero. Eu quero 120 personalizados na minha festa, eu quero 150, eu quero 200. Eu acho que, particularmente, na minha ideia de valor de teto, é mais fácil de somar. Porque eu vou lá,
pego R$5 vezes os 120 tive probleminha. Então eu pego lá os R$5 vezes os 120, eu tenho um teto, eu tenho R$600. É óbvio que ninguém precisa calcular R$5. Eu quero usar biscuit. Se você quer uma festa mais simples, você pode calcular tipo R$2, R$3 por item. R$3 eu acho que é um valor bom. E fazer a conta. Então 3 vezes 120. E aí fiz a conta aqui pra gente ver quanto que dá, né? Cabeçuda. 3,60. Gente, minha calculadora vai meia louca, tá? Não liga não. R$360. Então, R$400 seria um valor legal pra você gastar só com isso. Aí a lembrancinha, Dani, eu gosto de pensar assim, de 5 a R$10 por lembrancinha. Então, depende também da lembrancinha que você tá fazendo. Eu coloquei uma média de R$10 por lembrancinha nesse ano, pro ano que vem. Então, 10 vezes 30 crianças, R$300 por festa. Então, vamos lá, Dani, R$600 de personalizado. Se eu fosse comprar tudo lá, tá, gente? Então, vamos pensar respondendo a Daniele, que é ela do canal, não eu. Dani, como que você faria esse cálculo? Se fosse o cálculo da minha festa hoje, eu teria que levar uns R$600 para personalizado, imaginando que eu já vou comprar todos os doces lá. Eu não sei se é viável, eu não vejo tanta diferença de valor em doce da 25 para cá, pode ser que às vezes tenha alguma promoção ou não. Mas pensando que você vai comprar tudo lá, então vamos imaginar assim, R$600 para personalizado. E no meu caso, como eu destinei R$10 por lembrancinha, são 30 crianças, R$300, ou seja, R$900. Vamos inteirar para não correr risco, pensando em comer tudo R$1.000. Eu teria que levar R$1.000 para São Paulo para comprar tudo, tá? Mas, assim, dependendo do que você vai fazer, da quantidade, você pode levar um pouco menos, entendeu? Não tem essa necessidade, então você pode levar um tanto, comprar lá. É o que eu falei, R$1.000 pra mim lá, eu gastaria assim de olhos fechados, às vezes sem comprar lembrancinha, só em itens pra personalizar, porque eu ia pirar com a quantidade de itens que tem lá. Mas aí vai de vocês terem em cabeça. Dani, espero ter respondido a sua pergunta. Espero que vocês também tenham entendido e que tenham servido pra vocês. Eu acho mais fácil, como eu disse, fazer um teto de personalizado, porque aí você não vai sonhando tanto, né? Não vou gastar tanto assim nesse item, porque eu tenho que pensar no acrílico, no metal, no vidrinho ou na caixa, enfim. Eu tenho que pensar no recheio. E aí você pega esse valor e distribui aí direitinho do jeito que você quer, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.